Pronto, boa aula aí para vocês. Valeu. Valeu. Bom, galera, boa tarde aí. A aula de hoje vai ser uma aula que talvez seja o fato mais importante da história do nosso país. Não, eu acho que eu considero o segundo, assim, de crueldade, de violência, porque acho que nada supera o que foi a escravidão. Se a gente conseguir, né, também quantificar isso, né, porque também não tem como. Mas na história recente, a ditadura militar ela foi um período assim muito marcante e tem consequências até nos dias de hoje. E galera, antes de começar a aula, de eu chegar aqui e falar as coisas e tal, eu queria saber de vocês. O que vocês lembram sobre a ditadura militar? O que vocês lembram de ter ouvido na escola, ou se ouve ainda na escola e tal, sobre a ditadura militar? Vocês lembram de alguma coisa? Época de ditadura militar na escola e tal. Não? Bom, a ditadura militar ela foi um período em que durou 21 anos. Foi o golpe. A Maria Laura, né, falou que foi o golpe. Realmente foi o golpe. Mas eu tava querendo perguntar assim, o que vocês lembram tipo, da escola assim, e tal? Sobre o que a escola falava, o que fala ainda para quem tá na escola ainda e tal. Porque assim, na minha época, na minha experiência, tem vários assuntos que eu nunca tinha ouvido falar sobre a ditadura militar nas escolas. E eu mandei uma reportagem aí para vocês no Whats. Alguém viu uma reportagem sobre a ditadura militar que eu mandei? É uma reportagem onde mostra, né, a perspectiva do estudante e tal, sobre os assuntos que tem esse tema, né, a ditadura militar aqui no Brasil, a ditadura civil-militar no Brasil. E é interessante, assim, porque vários assuntos, como eu disse, e eu estou falando por mim, se vocês também passaram ou passam por isso, gostaria que se manifestassem, que muitas coisas que a gente ouve falar não é da escola. E muitas coisas do que eu aprendi na minha formação como historiador e tal, foi da faculdade. Algumas outras também fora dela. E por que isso? Por que será que tem isso? Né? Porque um fato tão marcante na nossa história, ele não é, assim, comentado o tanto que ele deveria ser. Certo? Como, por exemplo, na Alemanha, a molecada da escola e tal tem, assim, de cor salteado sobre a Segunda Guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial, né, principalmente a Segunda, né, por conta do nazismo e tal. E eles levam o pessoal para museu. Porque cadê os museus da ditadura? Né? Não deveria ter mais? Não deveria ter mais filmes, mais documentários, mais gente falando? Não que não tenha, mas não deveria ser partir do próprio Estado isso? E por que não parte? Por que não tem? Certo? É isso que a gente vai entender na aula de hoje. E galera, para começar a aula, eu preciso retomar a aula anterior. Então, para quem não viu, reveja, né, no vídeo, né, que está gravado aí no canal do cursinho no YouTube, que fica gravado as aulas, que é a questão da República Populista, da Quarta República, né? Que foi o período de 46 lá com o Dutra até o período do João Goulart, que foi um período da democracia brasileira, só que houve características nela que ajudaram a estabelecer o golpe militar, certo? Então, assim, estou querendo dizer com isso. Bom, resgatando as ideias,
A Quarta República, né? Esse período do Dutra até o João Goulart, ele é um período marcado pelo alinhamento econômico, cultural e social com os Estados Unidos, certo? Lembrem que o Dutra ele vai fazer parte da ala liberal, certo? Temos aqui, nesse período, e também na ditadura militar, o contexto da Guerra Fria, que foi a disputa, foi o conflito indireto entre a União Soviética e os Estados Unidos, um defendendo o socialismo, o outro defendendo o capitalismo, e esse conflito indireto foi uma disputa de poder, certo? E isso em todas as suas instâncias. E o Brasil não estava fora disso, uma vez que o nosso país ele é a principal nação da América do Sul. É a mais rica, é a maior, certo? Então ela é um ponto de interesse muito conivente para isso. E, por questões do destino, os Estados Unidos se encontram no mesmo continente. Então era mais fácil os Estados Unidos ter essa influência em nós do que uma influência vindo do outro lado do mundo, certo? Então o que acontece? O presidente Roosevelt ele começa a fazer uma campanha de boa vizinhança, certo? O que é isso? Foi uma campanha política para a galera tipo, da América Latina como um todo. Falar, ó, eu sou Estados Unidos, pá, paz e amor, é nós, vem comigo que é sucesso. Então era esse o discurso. E como, por exemplo, o Walt Disney, ele viajou durante esse período da política de boa vizinhança para a América Latina como um todo. Inclusive tem filmes, tem desenhos, curtas-metragens. O Zé Carioca, o personagem Zé Carioca da Walt Disney, ele surgiu nesse período. Né? Ele seria o estereótipo do brasileiro, muito bem estereotipado, assim como os outros povos da América Latina. E aí, então, tipo, é uma animação muito interessante para a gente entender esse contexto. Porque já começa a influência cultural, certo? Dos Estados Unidos ante nós. E aí, como eu falei também na outra aula, uma abertura também econômica. Então aí, a porta do estrangeiro que havia sido aberta lá com o Vargas, aqui já estava se estabelecendo, certo? Como fonte, como ponto muito forte para a economia. Bom, e aí, o que isso tem a ver com a ditadura militar? Bom, como eu falei também na última aula, o Brasil, desde que é Brasil, vive de golpe, né? Então aqueles que não estão no poder, mas querem, ocasionam o golpe. E nesse contexto da ditadura da Guerra Fria, eu quero resgatar para vocês que o comunismo aqui é bandido, é do mal, é um vilão, certo? E por que é um vilão? Por que é do mal? Né? Tipo, será que fazem essas perguntas? Por que o comunismo é dito como, tipo, nossa, quem é comunista é do mal, não sei o que, é terrorista? Será mesmo que é? Ou será que tem uma opinião diferente, contrária? Certo? Então, esse que é o ponto-chave aqui no negócio. Então, em 45, 46, começa a caça aos partidos comunistas, né? O PCB é extinto durante esse período, 45 a 47. Inclusive, um dos personagens importantes, como eu mencionei na última aula, Carlos Marighella, ele vai ser um ponto-chave nessa aula de hoje. Então, a ideia de que o comunismo ele é algo do mal, ele tem no contexto da Guerra Fria, não por coincidência, como nada na história por coincidência. É porque essa linha de pensamento era contrária às ideias que os Estados Unidos tinham. Porque os Estados Unidos possuíam um medo em que o Brasil não se tornasse uma nova Cuba, vídeo a Revolução Cubana, mas que o Brasil se tornasse uma nova China, pelo tamanho, pela potência que é o nosso país, e que de fato é até hoje.
Nosso país é um dos poucos países autossuficientes do mundo, certo? Mas ter essa liberdade nacional para outros países que têm interesse no nosso, no caso dos Estados Unidos, é ruim. Porque você perde uma aliada muito forte, que é o nosso país. Nós somos um país muito forte. O maior terrorismo que o brasileiro vive e já viveu, um dos maiores, é um terrorismo cultural, psicológico, social, e achar que o nosso país é um país pobre, ao invés de achar que é um país desigual. O Brasil hoje é a nona maior economia do mundo. Nona maior economia do mundo. Não é pobre o nosso país. Ele é desigual, o que é muito diferente. Ou seja, o que isso significa? Que a concentração econômica, né, a concentração monetária do nosso país fica nas mãos de poucos. E esses poucos não querem abdicar do seu status. E aí por isso que vem com o discurso que o Brasil não pode parar. Assim como a gente teve recentemente agora o caso do senhor Moisés, de 53 anos, que sofreu um infarto no Carrefour. Alguém viu essa notícia? Que é um senhor que sofreu um infarto na loja que ele trabalhava há 20 anos. E o que eles fizeram? Colocaram guarda-sóis. E tipo, entende? É isso, sabe? Ele tá lá, ele ficou lá. Tipo, usaram um mecanismo para disfarçar um corpo, tipo, de uma pessoa, de uma vida, né? Até então. O que ela significa ante o Carrefour? Será que ela vale menos que o Carrefour? Tipo, é essa a ideia que querem nos jogar, que a gente abraça tanto? Então, bom, e assim como a gente está vivendo uma pandemia, né? E nenhuma medida foi tomada até agora, mais de 100 mil mortos, o Brasil vai chegar até quantos em nome desse discurso? E aqui o Giovanni colocou, morreu na contramão atrapalhando o tráfico. Música do Chico Buarque. Morreu na contramão atrapalhando o tráfico do lucro. O lucro acima de tudo. Certo? Então, essa é a ideia que eu quero resgatar aqui com vocês. O que não é dito no nosso dia a dia sobre a ditadura militar, nas escolas, nas instituições, porque é tudo conivente com esse tipo de mentalidade. Então vamos lá. Então aqui, bem claro para vocês, o comunismo é algo do mal. O porquê? O discurso era porque eles são terroristas e tal, eles querem transformar o Brasil, não sei o quê, né? Nada muito racionalizado, essa crítica. E esse era o discurso para a população. E, como os principais meios, né, as principais instituições abraçaram a causa, por sua vez, a população também abraçou. E aí, como eu falei para vocês, o João Goulart, o Jango, ele era o último presidente antes da ditadura militar. E ele assume o governo em 1961. Ele era o vice, né? Até então, o vice-presidente ele era eleito à parte, né? Ele não fazia chapa como presidente. Ele foi eleito junto com o Jânio Quadros, certo? E o Jânio Quadros ele foi um cara muito impopular pelas medidas que eu falei também na última aula. E ele pediu a renúncia. Quando ele pede a renúncia, começa assim a surgir uma nova história aqui. Né? Um novo rumo que o Brasil estava sendo encaminhado com o Jango. Porque o Jango, lá atrás, ele foi o ministro do Trabalho com o Getúlio Vargas. Ele tinha o diálogo com os sindicalistas, certo? Com a classe trabalhadora do período. Então, logicamente, as suas ideias eram contrárias ao que estava sendo tendência no Brasil. Porque ele queria trazer uma agenda reformista. As reformas de base do João Goulart. As áreas que ele achava necessárias
ser transformadas? A educação, certo? A questão agrária, as reformas agrárias. Ora, talvez seja um pouco fácil ser ruralista aqui no Brasil. Talvez seja um pouco fácil ser ruralista aqui no Brasil. Porque quando o Brasil surgiu, a coroa portuguesa nomeou as capitanias. Né? E aí, tipo, quem que era os donos das capitanias? Eram pessoas escolhidas pelos portugueses. E aí as capitanias hereditárias foram passadas de mãos em mãos. Ou seja, das gerações. Os herdeiros, que nunca fizeram nada, não sabem fazer um oco à bunda, e que assumiram fortunas. E é assim até hoje. Então o que eu quero trazer aqui para vocês, e sempre vou reforçar isso toda aula, é esse desenvolvimento do pensamento crítico. Ver além do que a data lá, não, foi o golpe e tal, mas por que houve o golpe? Qual que é o contexto? Ah, é isso. É mais do que uma data. E eu sempre vou frisar isso também, para vocês se atentarem ao contexto, que ele é mais importante também do que as datas. Certo? Porque assim vocês conseguem puxar na memória. Certo? O que estava acontecendo, o contexto, a situação. Bom, então, pois bem. O Jango, como eu falei para vocês, ele era um cara mais voltado para a esquerda. Suas ideias visavam uma agenda reformista, certo? E aí, como a Maria Laura falou, uma questão mais de igualdade, certo? Então, ele tinha esse tipo de pensamento. Só que estava acontecendo no mundo a Guerra Fria. E aí que começa os trâmites para a articulação do golpe. O golpe não ocorreu necessariamente em 1964. Existiu situações que chegou nesse momento, que são importantes, porque sem isso não teria acontecido, né? Então, qual que foi esse contexto? Primeiro, João Goulart no poder. Mudou o que era a tendência no Brasil. Segundo, Estados Unidos era contrária a essas ideias do João Goulart. Então, tipo, opa, como assim entrou um cara no Brasil que ele não é alinhado com a minha ideia política, com a minha ideia econômica? Opa, isso tá errado. O que os Estados Unidos faz? Se eu não me engano, era o Kennedy, mas eu posso estar enganado. Era o Kennedy, eu acho que o Kennedy era do golpe. Se era do golpe, eu não lembro se ele foi eleito no ano do golpe, eu não lembro. Bom, enfim. Se eu não me engano, era o Kennedy, que é tido como o Golden Boy dos Estados Unidos, né? O cara da paz, assim como o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln é a Princesa Isabel daqui. Ah, porque o cara era... Bom, tipo, o cara não tinha preconceito, o cara não... Enfim, isso é um outro rolê. Achar que, tipo, que o Abraham Lincoln era preocupado com a causa racial e não transformar os Estados Unidos em uma indústria. Assim como a Isabel, né? Então, os Estados Unidos ele era contrário a esse tipo de pensamento, né? Ele não aprovava essas ideias e ele começa a articular certos... Como que eu falo? Sendo bem claro, ele começa a articular espionagem aqui no Brasil. Gente, isso tem documentação. Tem documentação isso. A CIA, a mando do presidente dos Estados Unidos na época, é enviada aqui no Brasil para averiguar o que está acontecendo aqui. E quem que eram os informantes? Os embaixadores estadunidenses. Então os embaixadores, eles repassavam as ideias do que estava acontecendo aqui no Brasil. Como não havia internet, esse era o meio mais fácil. Então,
em 1962, o Brasil vai passar a ser observado pelos Estados Unidos. Certo? E aí que começa os trâmites do que veio a ser o golpe da ditadura civil-militar no Brasil. O golpe militar. E não é uma revolução, é um golpe, que fique bem claro. Uma coisa é uma revolução, outra coisa é um golpe. E isso foi um golpe. Certo? Que muitas pessoas aí trazem isso no discurso, inclusive nosso presidente, né? Que é uma questão assim totalmente revisionista, né? Modificar a história trazendo a ditadura militar como se fosse algo bom, que não foi, certo? Assim como ela não foi branda também, que isso também é outra falácia, que se ouve muito, não foi branda. Depois eu vou chegar nesse assunto. Então, a mão da CIA, os Estados Unidos começam a financiar como é que fala? Operações de espionagem aqui no Brasil. Começa a enviar agentes. Começa a entender como que estava se estruturando a possível ideia comunista. E os Estados Unidos queria barrar isso. Então o que acontece? Para ampliar a sua rede de contatos de informações, é criado no Brasil o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. O IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, que teoricamente era para ser tipo, uma instituição, né, a fim de pegar dados aqui do Brasil e tal, de fachada. E também ocorreu uma nova fundação, né, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Gente, o que esses institutos estão fazendo aqui no Brasil? Do nada, vamos criar isso. Esses institutos foram criados para observar o que eu acabei de falar para vocês. Eles eram recursos dos próprios agentes da CIA para ver o que estava acontecendo aqui no Brasil. Certo? Então, eram institutos de fachada que serviam de informes, certo? Para essa galera. Bom, e nisso eu falei para vocês que é uma ditadura civil-militar. Então, o golpe, a articulação do golpe começa em 62. Esses institutos aparecem. E também, por que civil-militar? Porque os civis também apoiaram o golpe. Mas veja bem, não foram todos. Não foram todos. Foram principalmente a classe empresarial, né, em sua maioria, e a classe média alta. A classe média e classe média alta aqui no Brasil. Porque jamais, nossa, o terror comunista, né? Eles vão tomar tudo de mim. Daí, tipo, é como se fosse hoje, né? A gente falar sobre taxação de fortunas e o cara que tem uma Hilux acha que ele vai ser pego nisso. Nossa, aqui, eu sou o motor do Brasil. Mano, como eu falei, ele é muito mais próximo de nós do que ele acha que é do Bill Gates. Só para trazer de contexto para os dias de hoje. Mas a galera também pensava assim na época. O comunismo vai tomar, sei lá, meu Calhambeque. Não sei que carro tinha na época, mas enfim. Só para ilustrar. E aí, isso começou a tomar força. Certo? E aí, o Jango, ele vai fazer o discurso da reforma de base, que tinha como principal pauta a reforma agrária, e isso foi estopim para que ele sofresse o golpe. Por quê? Porque a reforma agrária iria romper algo que, desde que o Brasil era Brasil na época até hoje, né,
seria a distribuição de terras. Distribuição de terras. Propriamente dito, né? Simplificando o assunto. Só que esse discurso dele, e aí já estava sendo tomado força essa ideia, né? Norte-americana no Brasil, né? Esse apoio dos Estados Unidos, o apoio da classe empresarial, o apoio da imprensa, o jornal O Globo, que era da família do Roberto Marinho, apoiou o golpe, por exemplo. Apoiou. A imprensa apoiou o golpe da ditadura militar. Então, essas instituições, imaculadas por grande parte da população, apoiaram o golpe. E aí, como eu falei para vocês na aula anterior, a elite econômica, que fique bem claro, econômica, desde a história nossa, faz o que quer e não é punido. Certo? E aí, como a gente vai ver também sobre os militares que estavam nesse período, certo? Então, voltando para cá, para o contexto da aula, então o Jango, ele faz o discurso da reforma de base e quando ele consegue juntar uma galerinha lá, tal, se eu não me engano, umas 100 mil pessoas, certo? Só que, dias depois, para ir contrário a esse discurso, para que também não houvesse uma maior propagação, é realizado o primeiro grande ato a favor da ditadura militar, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Não parece o discurso do cidadão de bem hoje? Ah, eu não sou racista, mas eu também não quero que os meus filhos andem com pessoas negras. Mas eu não sou racista. Eu acredito em Deus. Então tá tudo salvo, tá tudo certo. Né? O caso da menina de 10 anos, que foi estuprada durante 4 anos pelo tio, e ela não poderia ter um aborto. Aliás, pelo discurso dessas pessoas. Então, a marcha da família com Deus pela liberdade nada mais é do que essa galera. A galera de bem do Brasil. Que não é violenta. Né? Porque eles estão acima. Né? Então, eles jamais querem que o Brasil se torne vermelho. Né? Essa galera louca aí. Não. Vamos apoiar o golpe militar. Vão apoiar os militares, porque esses sim são os verdadeiros heróis do Brasil. Que também é outro discurso totalmente revisionista. Falho. O exército brasileiro tem em suas mãos corrupção, violência exacerbada, como por exemplo a Guerra do Paraguai, que o Brasil fez parte, onde causou a morte de 80% da população masculina. O exército estava lá. Então, a história do exército brasileiro, ela não é uma história tão bonitinha assim como a gente ouviu falar. Certo? Bom, e a marcha da família com Deus pela liberdade é realizada em São Paulo e tem mais ou menos por volta de 500 mil pessoas. Tipo, é 5 vezes mais do que o Jango conseguiu juntar. Então isso já foi um ponto, sim, crucial para que houvesse o golpe militar. Então, o golpe militar ele ocorre nesse contexto com o apoio, com o apoio da imprensa, com o apoio da classe empresarial, com parte do apoio
da classe média alta, certo? E dos Estados Unidos da América, uma nação assim que quer trazer a paz no mundo. Olha só, os heróis, o Capitão América, o Superman, tal, a galera que quer trazer a paz. Mas não é bem assim, né? Inclusive, não só no Brasil, mas como o resto da América Latina, os Estados Unidos financiou outros golpes, outras ditaduras militares. Na Argentina, no Uruguai, no Chile, Pinochet, certo? Tentou fazer isso em Cuba, mas lá houve a Revolução Cubana, né? Então, a história da América Latina ela é muito marcada pelo interesse econômico que os Estados Unidos possuíam e ainda possuem sobre nós. E aí a ideia que eu falei, que a gente sempre somos até hoje uma colônia que foi passada de mãos em mãos. O Brasil não consegue sua independência até os dias de hoje. Mais de 500 anos. Dependendo de algum outro país. Porque, historicamente, somos entreguistas. Politicamente falando. Quando eu falo nós, não estou incluindo a população pobre. Porque ela sempre serviu, infelizmente, de massa de manobra. E a classe média também. Que acha que está voando aí, mas também não é assim. Então esse é o contexto que a ditadura militar se instaura no Brasil. A partir do dia 31 de março ocorre uma passeata, né, começa a passeata dos militares até Brasília, e aí eles chegam lá no dia, mais ou menos no dia 1, né, demoram um dia, né, para chegar lá, e no dia 2 já era instaurada a ditadura militar brasileira. Então ela começou, né, dia 1 de abril, dia 31, né, de março de 1964 e terminou em 1985. 21 anos de ditadura militar. Muito tempo. O Brasil perdeu 21 anos. O Brasil ficou atrasado durante todo esse tempo. Então, pois bem. E aí começa o período da ditadura militar. O Jango, ele sofre o golpe, e aí ele vai buscar asilo fora, porque por questões óbvias. E aí, quem que assume a presidência do Brasil? Os militares, e o primeiro deles foi Humberto Castelo Branco. Galera, vocês já ouviram falar de alguma rodovia chamada Castelo Branco? Não? Se não me engano, vai para São Paulo? Não lembro certo. Bom, ela tem esse nome por conta do primeiro presidente da ditadura militar. Olha só que coisa legal. Olha só que coisa bacana. O Giovanni tá me confirmando, é para São Paulo mesmo. A gente homenageia os ditadores. E é assim até hoje, ninguém muda. Porque os caras acabaram com o comunismo no Brasil. Olha só que pessoal mais competente. Acabou com tudo, acabou com a corrupção, acabou com tudo. Esse mesmo cursinho. Então o Castelo Branco ele vai ser o primeiro presidente do Brasil, na ditadura militar, o primeiro presidente militar. Ele vai corresponder de 1964 o seu governo, né, de 64 a 67. Depois quem assume é o Costa e Silva, que é de 67 a 69. Depois o Médici vai assumir de 69 a 74. E depois vai ser o Geisel, de 74 a 79. E por último, o João Figueiredo, de 79 a 1985. Então o Brasil aí teve 5 presidentes militares durante a ditadura militar. O que é algo muito diferente. É muito peculiar isso.
E a gente tem que analisar com calma. Por quê? Quando a gente fala de ditadura militar, a gente imagina, lógico, tipo, de cara, a perpetuação de uma pessoa no poder. Né? E no Brasil, por que o Brasil teve presidentes? E isso que eu quero ressaltar aqui com vocês. Quando a gente estuda sobre a ditadura militar, o primeiro período dela, até chegar o ato institucional número 5, o AI-5, que eu vou falar mais dele posteriormente, que é um ato onde houve o maior índice de violência nesse período. Até então, as forças militares estavam organizando internamente, certo? Esse tipo de condição, certo? Mas de forma gradativa. Para quê? Para que a população conseguisse absorver as ideias e achar que estava tudo bem. Ora, o Brasil teve 5 presidentes. Como assim teve ditadura militar? Eu não sofri com ela, né? Eu estava aqui no meu mundinho, tudo suave, né? Eu aposto que vocês já ouviram esse tipo de discurso, né? Ah, a ditadura militar não foi tudo isso que falaram. Não, para. Mas por quê? Porque a galera do exército não eram bobos. Eles sabiam que isso poderia causar, e como causou, revoltas. Mesmo assim causou. Então, uma forma de esconder isso, uma delas foi a eleição dos presidentes. O povo brasileiro achava que estava tudo normal, mas não estava, né? Porque os militares ficou 21 anos no poder. Então isso não é uma democracia. Isso é uma ditadura. Militar, né? Civil militar. Por quê? Porque aí, sobretudo o apoio que eu falei, né? O exército brasileiro também era conivente com esses ideais. Certo? Então, para que o povo se acostumasse, ele foi de forma gradativa, nesse primeiro momento, a estabelecer a ditadura. Então ela foi, nesse período, considerada como branda, mas eu não diria isso, porque aí começou-se aí os atos institucionais, que nada mais é do que como é que eu posso falar? Como uns asterísticos na Constituição. Então tem lá a Constituição brasileira, né, do período, e os atos institucionais, que como se fossem umas emendas. Então o ato institucional número 1, ele acabou com as eleições. Ele mandou caçar políticos, certo? Poderia prender pessoas, mas ele não é o AI-5, que foi o pior. Mas ele já estava começando a se estabelecer a partir disso. Depois veio o AI-2, que, se eu não me engano, foi a ideia do bipartidarismo. Então só poderia ter 2 partidos. E esses 2 partidos, um era o Arena, que inclusive aqui eu vou deixar como dado, o nosso querido prefeito da cidade de São José do Rio Preto veio desse partido, que era o partido de apoio aos militares na ditadura. O Arena, ele era um partido formado por membros do exército que apoiavam a ditadura. E o outro partido era o MDB, que depois a ditadura se transformou no PMDB, mas que voltou a ser o MDB, certo? Por quê? Porque eles mudaram de MDB para PMDB. Para a galera também não associar com a ditadura militar. Aí eles resgataram as suas origens e agora se transformou novamente no MDB. Olha só. Que também era um partido não militar, mas conivente com a situação, certo? E isso que eu falei, perdão, não é o AI-2, é o AI-3, certo? Ato institucional número 3. Bom, e aí o primeiro período, então, da ditadura militar foi o período de organização dos militares. O período do Castelo Branco, certo? No poder.
Bom, ficou claro aqui até agora, pessoal? Tá tudo certo? Alguma dúvida, questão, pergunta? Alguém quer se pronunciar? Bom, prosseguindo a aula, temos aqui em 68, já no período do Costa e Silva, se eu não me engano, porque eu sou ruim de datas também. Também não, né? Eu sou. Em 68, se eu não me engano, surge o AI-5, o Ato Institucional número 5, e ele poderia. Ele dava carta branca para os militares fazerem o que quisessem. Por exemplo, o presidente militar na época podia fechar o Congresso, como fechou. O exército podia intervir nos municípios e nos estados. Poderia caçar políticos. Então, por exemplo, se você não apoiasse a ditadura e fosse senador, você era caçado. Né? Você perdia a sua candidatura. Podia demitir funcionários públicos. Poderia barrar juízes. E aí, também, ele retirava o direito de habeas corpus, né, que é um recurso do direito em que você pode... Como é que é essa fita mesmo? Serve para, tipo, para você ter mais uma chance. Né? Nossa, não me fugiu a mente. Mas, enfim, ele é um recurso que todo mundo tem direito a isso, certo? Todo mundo que está sofrendo um processo judicial tem direito ao habeas corpus, né? E também a ditadura, o AI-5, ele dava liberdade condicional para... Como é que estava escrito? Para infligir nos subversivos na nação. Mas quem que decidia quem que era subversivo? Os próprios militares. Então, foi um rolê muito conivente para eles. E por que houve o AI-5? Lembra que eu falei lá de um carinha chamado Carlos Marighella? Vocês já ouviram falar dele na escola? No Marighella, na escola? Bom, o Giovanni falou que não lembra. Falando de mim, né, novamente, na minha experiência, eu nunca ouvi falar na escola. Carlos Lamarca, alguém já ouviu falar sobre esse cara? Eu também nunca ouvi falar sobre ele, enquanto estudei. Por quê? Porque foram pessoas que lutaram literalmente contra a ditadura militar. Isso de forma violenta. Porque chegou no tal ponto em que os protestos de forma pacífica, como eu acabei de dar o contexto para vocês, não podia ser feito. Porque você era preso. E aí começou a revolta armada. E aí surgiu o ato institucional número 5, que aí dava o direito da tortura, né, os subversivos. E por que o Marighella foi importante? Porque ele foi considerado literalmente o inimigo número 1 da ditadura militar. Inclusive tem jornal, tipo, procura-se Velho Oeste, procurando o Marighella. Porque, assim, ele lutou de uma forma muito forte contra a ditadura militar. E ele fazia parte do PCDB. E aí ele também foi perseguido pelo Dutra. E aí ele volta aqui protagonizando uma mobilização popular. Então, no primeiro momento, principalmente os estudantes, e aí parte da classe média, como eu falei para vocês, que não foram todas,
né, que apoiou o golpe, mas parte dela, da classe média, e dos estudantes, lutaram contra a ditadura militar. Não aceitaram aquilo. Então o povo brasileiro lutou durante todo esse período. 64, 65, 66, 67, 68, principalmente. E aí, esse período foi de luta, Rio de Janeiro pegando fogo, São Paulo, principalmente as capitais, certo? Não só aqui, mas na região sudeste, mas com o Brasil como um todo. E aí foi de luta. E aí que o governo instaura o AI-5, porque para conter essa galera, para que isso não se torne algo que eles não pudessem controlar. Então o AI-5 ele dava a liberdade para eles mesmos fazerem o que quisessem. E aí de 68 a 74 é conhecido como os anos de chumbo da ditadura militar. Que onde foi, assim, o período mais violento. Não que antes não ocorria violência, mas aquela era lei fazer violência. Entende como muda? Fazia parte da Constituição. O ato institucional número 5 dava carta branca para os militares fazerem o que quisessem. E aí aquele boçal do Eduardo Bolsonaro faz menções ao I-5. Para vocês terem ideia, galera, não se tem dados até hoje, 85 para 2020, tá quantos anos? 85, 95, 2005, 2015... 35 anos. Desculpa aí, eu sou ruim de matemática. 35 anos depois, não se tem notícias sobre os dados de mortes. Por quê? A gente vai ver aqui na aula. Mas por que não teve? Porque a galera era conivente. Por isso que o povo hoje fala, a ditadura não foi tudo isso. Porque a gente não tem os dados, isso foi escondido. E não sou eu que estou falando. Em 2012, se não me engano, por aí, surgiu a Comissão da Verdade para resgatar documentos e investigar essas mortes dessas pessoas. Galera, até hoje, esse pessoal não foi punido. Por isso que eu falo, esse povo faz o que quer e não acontece nada. Certo? Existe uma passagem de pano gigantesca nisso. Para vocês terem ideia, 400 pessoas têm esse registro de morte e pelo menos 20 mil torturadas. Mas isso não é preciso, como eu falei para vocês. Porque o próprio exército, ele esconde, até os dias de hoje. Você tem registro sobre. E aí, como é que fica? Gente, eu nem quero fazer assim... É que eu acho que é importante falar. Para vocês terem noção tipo, do que foi esse período. E aí, como professor, eu me sinto no dever de falar. Por mais pesado que seja, tipo, as torturas. Pau de arara. Tipo, a pessoa ficava de cabeça para baixo, com as mãos amarradas nos pés, né? Através de um pedaço, uma barra de ferro. E aí, bom, aí os militares faziam qualquer coisa com ela. Afogava, colocava gás de escapamento, né? Colocava mangueira no escapamento e enfiava na goela da pessoa. Eu tive um professor que sofreu isso na faculdade. E aí ele teve que fugir do Brasil. Infelizmente, né, por conta da loucura que estava aqui, ele não conseguiu ver a mulher nem a filha, e aí ele perdeu contato com a família dele. Até hoje ele não sabe o que aconteceu com elas. Bom, teve pau de arara, choques elétricos. Então, tipo, a galera ia torturar, pegava cabo de fio, né, com choque, e aí colocava nas suas partes íntimas.
Tipo, de dar um choque. Isso por vários dias. O que também faziam? Pegavam animais peçonhentos, animais assim, raivosos. Tipo, por exemplo, pegavam vários ratos, né, colocavam ele tipo, como se fosse num recipiente, assim, vários ratos e tal, e colocava tipo, na barriga ou na parte íntima da pessoa. Certo? Nos órgãos sexuais. E aí chacoalhava os ratos, irritava os ratos para ficar mordendo. Fazia isso com rato, com cobra, escorpião. Certo? Fora os estupros que ocorreram. Fora, olha só. Olha só. Se vocês procurarem dar no Google e procurarem pelo nome de Carlos Alexandre Azevedo, vocês irão ver que ele foi torturado. Sabe quantos anos ele foi torturado? Ele tinha 1 ano de idade. E ele sofreu tortura. Um bebê de 1 ano de idade sofreu tortura na frente dos pais. Né? Ele estava sendo torturado pelos pais, né, que eram os subversivos. Nisso ele teve um dente arrancado. E aí, se eu não me engano, 2000 e bolinha, ele cometeu suicídio, porque nisso ele adquiriu fobia social. Imagina! Então a tortura também era psicológica. Estupravam as mulheres. Certo? Torturavam pessoas que ao redor, né? Tipo, por exemplo, algum familiar, algum amigo. Então, gente, eu me sinto no dever de falar que essa galera que fala da volta da ditadura militar, essa galera que fala que ameniza esse momento, há um povo que não tem a mínima ideia do que aconteceu. A mínima ideia. Mínima. Falar que a ditadura militar do Brasil foi branda. Não, não foi. Ela foi escondida. Porque essas instituições que apoiaram não querem seus nomes envolvidos, né, hoje. E também porque são muito poderosas. E é isso que eu falo do pensamento crítico. Como... Nossa, preciso falar isso, que me dá uns negócios assim, me dá uns revestrez. Como que alguém vota num cara que apoia a ditadura militar? Que fala que foi uma revolução? Que homenageia Carlos Brilhante Ustra, general do Exército, que foi acusado, segundo a Comissão da Verdade, de torturar mais de 36 pessoas. Ou seja, tudo que eu acabei de falar agora, ele colaborou com isso, colaborou. E é o grande ídolo do nosso presidente. O que esperar? O que se espera disso? A Thaís falou que não tem conhecimento da própria história. Ou também, sei lá, ficou pensando que a galera não tem ética, não tem moral, não tem humanidade. Ameniza isso. Porque às vezes até tem o conhecimento, mas não tem empatia. Então, assim, isso só foi o mínimo do que eu falei. Existe um livro que fala sobre todas as estruturas que praticavam na ditadura militar. E agora não me recordo. Ah, não. Lembrei. Não. Para quem tiver interesse, Brasil Nunca Mais. Um dos principais livros sobre ditadura militar. Brasil Nunca Mais. Muito bom. Então, gente, é um dever falar isso. E as escolas não falam porque as instituições, não o espaço em si, mas as instituições também são alinhadas com isso. Certo? Porque o sucateamento da educação brasileira, que um país que acredita que é gastar dinheiro na educação e não investir, é um país fadado ao fracasso. A educação nossa passa por dificuldade, porque a mentalidade nossa é achar que está gastando dinheiro com isso. Num país que é desigual e não pobre.
tem dinheiro para investir. E aí falam mal do Paulo Freire. E apoiam o Brilhante Ustra. Existe um desnível nisso, né? Então é um negócio que me revolta bastante. Porém, entretanto, todavia, eu como professor não posso passar o pano para isso. Tenho que falar. Quase uma necessidade de falar. Assim como a criançada lá da Alemanha aprende sobre, desde sempre, sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial. Sobre o que foi o nazismo. Certo? Ah, inclusive, sobre esse negócio de perseguição das pessoas que são más, a Olga Benário Prestes, que foi mulher do Prestes, né, do Luiz Carlos Prestes, que teve campanha contra não, né? Em oposição ao Getúlio Vargas, também era de esquerda e tal. Ela foi entregue nesse período da Segunda Guerra para os nazistas, porque ela era judia. Ela estava carregando um filho na barriga. Então essas instituições carregam em si violência, sangue, ódio. E o povo nisso. Por isso que é necessário a gente estudar a história do país. Por isso que é importante ter um entendimento sobre como que é a formação estrutural, social, do país que a gente vive. Ora, como assim eu não vou ficar alheio a tudo isso? Eu moro na P desse país. Eu não vou querer entender? Certo? A gente vai viver nossa vidinha como se tivesse tudo bem. Vai deixar outras pessoas pensarem por nós? Olha essa. Eu não quero deixar ninguém pensar por mim. Jamais. Jamais. Então é isso que a gente tem que ter em mente. E é isso que eu quero tentar passar para vocês. Certo? Pensem por si. O que a gente tem de liberdade é a nossa mente. É o que a gente faz na nossa cabeça. Certo? Bom, depois dessa revolta que eu fiquei aqui para falar sobre esse período do AI-5, temos aqui os próximos presidentes. O Costa e Silva ele vai durar. O período dele vai ser de 2 anos, né, porque ele vai ter problemas de saúde e tal, e ele vai ser substituído. E aí o Médici vai estar no lugar dele e ele vai fazer parte, né, principalmente do período AI-5 que eu acabei de falar para vocês. Né? Em 1969 o Carlos Marighella ele é assassinado, né, porque ele estava refugiando alguns aliados, porque ele perde força por conta do AI-5, né, as suas mobilizações, e aí ele é assassinado em 1969 pelo exército. Mas fizeram com que eles mexeram na cena do crime. E aí, falaram que ele foi pego por bandidos e coisas do tipo, né, que algumas pessoas foram lá e matou, mas foi o exército. Assim como a gente tem o caso muito famoso do Vladimir Herzog, Vladimir Herzog? Vladimir Herzog. Ele era um jornalista, também era contrário à ditadura militar, e aí ele foi pego no Doi-Code. Doi-Code era uma base da polícia militar, era a base do exército, né, da polícia militar também colaborando com isso. E aí, eles fizeram a cena do crime dele como se ele se tivesse se enforcado, tivesse cometido um suicídio. Mas se vocês forem ver a foto e estudarem sobre o assunto, vão perceber que a altura em que o corpo está, para ser enforcado, não tem como, se tivesse ficado de pé. Certo? Então, tem várias situações de mortes em que o exército modificou e alterou nos registros, nas fotos. Certo? E aí a revolta armada do Brasil, ela vai se perdurar também com o Lamarck, o Carlos Lamarck,
e também vai ficar localizada no Araguaia. Araguaia ele é um rio que passa pela Amazônia. Se eu não me engano, ele fica entre o estado do Pará e do Amazonas. Do Amazonas? Da Amazônia. Do Amazonas. E houve lá campos onde os guerrilheiros se organizavam lá. E aí, tipo, a gente tem o nome de várias pessoas, inclusive de mulheres guerrilheiras, que também pouco se fala sobre elas. Inclusive, como dado aqui, a Helenira Rezende, né, que foi uma guerrilheira muito importante para o período. Bom, e aí, tipo, os guerrilheiros ficaram lá na Amazônia, na Amazônia, na Floresta Amazônica, e perto do rio do Araguaia, e só que não deu outra. Essa galera foi exterminada. Esse povo se reuniu porque achava que a única forma de acabar com a ditadura militar e haver de volta a democracia era lutando. E aí eles se organizaram durante tempos para aprender a atirar, para bolar estratégia, só que aí o exército descobre e eles são massacrados. Assim como por volta de 20 mil índios foram mortos também durante a ditadura militar. Por volta, mais ou menos. É muito nebuloso isso, certo? Bom, e aí a gente tem o período do Médici, que vai ser esse período do milagre econômico. E aí, entre o período do Médici e do período do Geisel, a gente tem aqui no Brasil a chamado milagre econômico. Então vamos supor que a galera que fala que defende a ditadura militar fala assim, não, mas a ditadura militar, né, que também tem gente que fala isso, a economia do Brasil era boa, o Brasil estava se desenvolvendo. Não está totalmente errado. Mas necessariamente está. Porque assim, a ditadura durou 21 anos. Esse milagre econômico, ele acontece em 5 anos. E ele teve consequências. Ou seja, ele se resume 21 anos em 5. Né, a galera que tem esse discurso. Porque eles não entendem o que foi. Né, que foi um movimento muito famoso nesse período, né, o milagre econômico. Mas o que acontece? O Brasil, nesse período, para se desenvolver e tal, né, enfim, para que houvesse esse crescimento, o Brasil ele pegou emprestado dinheiro estrangeiro, certo? Ele pediu empréstimo estrangeiro. E aí, durante esses realmente 5 anos, o Brasil se desenvolveu, assim, muito rápido. Muito rápido. Por exemplo, a gente tem aqui as indústrias, né, de base. Temos aqui as matrizes de energia, tipo as hidrelétricas. Temos também as rodovias. A Transamazônica é uma rodovia louca por si só, né? É uma rodovia que atravessa o Amazonas inteiro. Até o estado do Pará, do Amazonas, até o Pará. Olha o tamanho disso. Então é um negócio gigantesco. E, inclusive, não por coincidência, não foi concluída até os dias de hoje. A rodovia Transamazônica não foi concluída até hoje, né? E por que houve esse período de milagre econômico? Porque, como eu falei para vocês, o Brasil pegou empréstimo, só que aí uma hora teve que pagar. E aí depois que vai ter que entrar no contexto do fim, né? Da ditadura militar. Porque aí o Brasil começou com a dívida externa, tipo, aumentar de uma maneira, assim, extraordinária. E aí também teve a inflação. Né, o fantasma da inflação, né, o monstro da inflação. Esse período que corresponde mais ao final da ditadura militar. E esse período do milagre econômico é da época de 1968 a 73. Bom, e aí depois do Médici entra o Geisel. E aí é o plano de reabertura à democracia, o que eu posso também falar
na próxima aula. Mas ainda não acabou o assunto sobre a ditadura. Entra o Geisel, e aí ele começa a, a voltar à democracia. Mas veja bem, galera, isso é em 75. A ditadura acabou em 1985, 10 anos depois. Por quê? Porque o exército tinha medo. Não medo não é uma palavra boa para isso. Mas ele não queria que fosse de uma maneira assim abrupta. Ele queria organizar isso de uma forma controlada. Até porque para que a galera se acostumasse com a ideia, para que a população absorvesse isso, certo? E que tipo, não houvesse chance posteriormente de mudança tão drástica assim na política. Então esse período durou 10 anos. Sempre quando há essas mudanças, existe uma instituição ou alguém que pode perder com essa mudança e aí faz de uma forma muito cadenciada. Como foi o fim da escravidão aqui no Brasil. A gente tem como marco inicial o fim da escravidão em 1850 e ela acabou 38 anos depois, em 1888. Por que isso? Porque ela não acabou de uma vez. Estranho, né? Quando a gente estuda, vê que não é tão estranho assim. E aí, a mesma coisa com a ditadura militar. Demorou 10 anos para que houvesse essas medidas de acabar com a ditadura. E aí a gente tem aqui, acelerando o passo, porque, nossa, já tá. Bom, e aí a gente tem aqui a lei de anistia, certo? E essa lei, ela é uma lei, assim, muito marcada, né, na história do Brasil, porque foi essa lei que ela limpou o nome de todos os exilados políticos, né, que eles não eram mais os subversivos contra a ditadura militar, né? Eles apaziguaram essa galera, mas também a lei de anistia ela retira os crimes cometidos pelos militares. Então, quando houve essa questão, a democratização do Brasil, a redemocratização do Brasil, que foi de forma controlada pelo exército, os caras estavam pensando lá na frente. Então, a própria lei promulgada por lei até os dias de hoje, e ela não foi revisionada, né? Ela não foi revista, passa o pano para essa galera que tortura criança, que estupra mulher, que tortura várias pessoas que eram contrários, porque a lei de anistia também cobre os militares disso. Então é muito difícil a gente lutar contra pessoas que estão sendo respaldadas pela própria lei. Olha que louco isso. Como que até hoje ela não foi revista? Certo? Então, isso é um ponto muito interessante assim, da gente observar como que ocorreu isso. E aí, a lei de anistia, ocorre, se eu não me engano, no governo Médici para o João Figueiredo. E aí, o João Figueiredo ele revoga o ato institucional número 5. E aí, a gente já tem o período de redemocratização do Brasil, que eu vou falar na próxima aula. Eu quero deixar aqui pontos interessantes, que em 79 também, a gente tem a volta do pluripartidarismo, algo que é muito importante no Brasil. Por quê? Porque assim possibilitou a volta da discussão democrática. E aí, como eu falei para vocês, o Arena, ele cai fora, só que ele muda o nome. Ele muda o nome para PDS, Partido Democrático Social. Olha só, o Arena pela sociedade brasileira, pela democracia. E aí o PMDB também, o MDB muda de nome, torna-se PMDB, e aí a gente tem a criação do PT, do PDT e também do
PTB. Partido dos Trabalhadores, Partido Democrático Trabalhista e Partido Trabalhista Brasileiro. Surgiu nesse período de 79. E também, no mesmo ano, a revogação do ato institucional número 5. E aí, como dado para vocês, e mais uma vez, né, tipo, os vilões. Tem aqui as pessoas que pensam diferente sobre isso. A tal ponto, né, os comunistas são do mal, que o próprio exército brasileiro causava atentados contra a sua população. Então, nosso exército não é só tem em sua história golpes, violência exacerbada, né, violência, sangue inocente, como também é antipatriota. O que é hipocrisia, né? Enfim, é hipocrisia. Porque deveria ser a instituição que mais prezasse pelo povo brasileiro, pela nação. Só que eles cometeram golpes para falar, para acusar que eram os comunistas. E isso também não é teoria da conspiração, isso é fato. Se vocês forem procurarem no Google, existe um atentado do Rio Centro, em 1981, 82, por aí, em que, tipo, tava ocorrendo alguma festa, né? Alguma festa, e aí os militares, tipo, estavam sabendo disso e tal, organizaram esse atentado. Só como que se descobriu isso? Que foram os militares? Porque quando eles estavam levando a bomba pro local, ocorreu alguma falha na bomba em que ela explodiu no próprio colo do militar que estava carregando. E aí, tipo, descobriu que foram os militares. Então, será mesmo que quem... Nossa! Quem que será, né? Dessa história? Quem que será que está errado? Nosso exército? O quem zela a paz do povo brasileiro? Então fica esse o ponto. Bom, e aí, como eu falei para vocês, de forma controlada, o Brasil ele começa a se organizar para o fim da ditadura militar a partir desse ponto. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a questão mais específica do governo Figueiredo, que eu vou deixar de gancho para a próxima aula, assim como eu fiz nessa. Para a gente ter o contexto, né, para vocês ficarem isso em mente. Bom, galera, vocês têm alguma dúvida, pergunta, sugestão ou crítica sobre a aula de hoje? Eu estou aqui para ajudar vocês, então se alguém tiver, se manifeste. Se não quiser agora, também pode falar também no chat. Estou à disposição. Você tem alguma dúvida, Thaís? O Giovanni falou que não? Valeu, Giovanni. Valeu. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp à disposição de vocês. Eu vou enviar o conteúdo da aula o quanto antes. Eu vou deixar disponibilizado para quem tiver interesse documentários, livros e reportagens sobre esse assunto, que é de massa importante a gente entender o que foi esse período, né? Tem uma galera aí que pede a volta, mas não sabe o que é. Bom, a Thaís, tem um documentário, depois eu vou passar lá. Chama O Dia que Durou 21 Anos. Bom, pessoal, então é isso. Quero agradecer o Batata aí por estar aqui ajudando nós aí, dando suporte. Valeu, Baldo. Obrigadão, velho. E pra galera que compareceu aí na aula de hoje. Então, até semana que vem com a redemocratização do Brasil. Hein? Beleza. Valeu, gente. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Falou.